eu já estou aqui com o Hélio de Aguiar, secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, também com o senhor Fernando Duarte, né? Está aí à frente da gerência regional da SUDIC. Hélio, como estamos ao vivo e a cores, gostaria que você ficasse ali de frente pro José, que está ali filmando. Tá filmando tudo aí. Isso, né? A gente chama ele de Louro José, mas Reginaldo, fique à vontade aí para participar também conosco aqui da entrevista, né? Mas saudando inicialmente o senhor Fernando Duarte, né? Falando sobre essa visita do governador. Hoje, né, o que é que o governador poderá encontrar diante das obras que já começaram? A gente olha de fora, vê que está avançado, e tem gente que passa ali e pergunta, é um condomínio? Né? Será que é um condomínio novo? Então, para quem não entrou ainda, o que é que o pessoal vai encontrar ali hoje? E principalmente, né? Quem pensa em investir? Quem pensa em gerar emprego a partir do que está pronto ali hoje? Pode dizer que está 100%? Bom dia. Eu creio que sim, está 100%. Bom dia a todos. Eu quero saudar todos os ouvintes do programa Levante a Voz. Saudar aqui Léo Valente, Reginaldo Silva, Tino Alves. Desejo a todos um bom dia. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: na verdade, é um grande avanço a instalação, a implantação do polo industrial aqui na região de Santo Antônio de Jesus. Nós sabemos que foi uma decisão extremamente importante do governador. Isso foi uma luta antiga do então deputado Rogério Andrade, que hoje se consolidou na condição de prefeito da cidade e certamente virá corroborar, virá contribuir. Estou aqui ao lado de Hélio, que é o secretário da Indústria e Comércio. Certamente nós iremos trabalhar numa parceria muito grande. E com relação à questão da logística, da infraestrutura do polo que hoje o governador entregará, sem sombra de dúvida, está em condições efetivamente de poder receber já, eu diria assim, nos ajustes finais, no que se refere à logística, porque certamente o ofício, a Embasa já encaminhou o ofício à SUDIC, tecnicamente aprovando, falando da viabilidade efetiva de poder fazer a instalação de rede de água e de esgoto. Certamente de esgoto terá que ter aprovação do INEMA. E, na verdade, o que ocorre hoje? Alguns anos atrás, bem sabe todos aqueles que viram ali a construção do polo do Cofênix, sabem exatamente que foi um investimento que vem sendo realizado há muitos anos. E ao longo desses anos, Hélio, na condição, inclusive, de gerente regional da SUDIC, fez um trabalho extremamente interessante nessa direção, foi também buscando, foi promovendo, foi inclusive até provocando muitas vezes esse senso, esse sentimento empreendedor, não só daqueles daqui de Santo Antônio de Jesus, mas de toda uma região, porque na verdade é uma gerência regional. E nessa direção aconteceu de que muitos desses empreendedores, muitas dessas empresas também já entraram, protocolaram seus pedidos de áreas para se instalarem no polo, no Cofênix. Neste momento, esses processos estão tramitando tanto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico quanto na SUDIC, não é? Hoje, inclusive, ontem nós estávamos falando, inclusive, eu, Hélio e alguns desses empresários, buscando a expectativa desse retorno, desses pareceres, desse deferimento, para poderem se habilitar para se implantarem lá no polo industrial Cofênix. Assim, mas como está o interesse hoje, né? Porque a gente passou por uma crise no ano passado, embora a gente destacou bastante aqui na Rádio Andaiá que em fevereiro teve uma situação, já pelo menos um alento, segundo o CAGED, nós tivemos um número de contratados bem maior do que de demitidos em comparação com o mesmo período do ano passado, né? Mas assim, a manifestação, pelo menos o interesse, como está nesse momento e de onde vem? Parte mais de empresários daqui, da cidade ou região, ou de fora? É incrível, na verdade eu falo sempre que tem um perfil impressionante, em todos os níveis sociais, o perfil, né, dos moradores, dos cidadãos de Santo Antônio de Jesus é de empreender. E por incrível que pareça, a maioria dos pleitos, dos pedidos são de empresários de Santo Antônio de Jesus. Tem da região também como um todo, tem muitos poucos de fora, mas a grande maioria é de Santo Antônio de Jesus, não tenha dúvida disso. Muito bem, Hélio, você também fez, né, teve a sua contribuição, né, da maneira como estava o Distrito Industrial e está numa área que de alguma forma trabalha aí de forma conjunta, preocupado com essa questão da geração de emprego, desenvolvimento comercial aí do nosso município, né? Que você contasse um pouco, né, do que se encontrou, já que muita gente fala, onde é exatamente a sede da SUDIC?
né? Como conversar com o pessoal, como é essa estrutura para vocês também poderem ter esse suporte, fazer esse trabalho que de alguma forma foi feito ali com o investimento do governo do estado, do governador Rui Costa, que está vindo hoje aí à cidade, né? Bom dia, Léo, bom dia meu querido amigo Fernando Duarte, gerente da SUDIC, bom dia aqui os amigos da técnica, bom dia especial aos ouvintes, Léo. Na verdade é o seguinte, a SUDIC, ela está localizada no primeiro andar da Galeria Moura, já está lá instalada há um bom tempo. E assim, Léo, acho que o grande desafio é quando você encontra uma nova missão e você tem determinação, planejamento e pé no chão para desenvolver as coisas. Então foi assim que quando assumi lá por meados de 2015, pensei o que é que se faz daqui para frente. No momento em que você bem falou anteriormente, a questão da crise, dificuldade econômica, incerteza de investimentos, então tinha que se ter um plano de ação. E foi nessa linha que a gente procurou conduzir as coisas, dialogando muito com a SUDIC, sabendo a real situação do governo da Bahia no momento em que atravessava uma crise econômica enorme. E o nosso planejamento foi, até por orientação do próprio deputado Rogério Andrade, hoje o prefeito, que a gente focasse esforço na questão de atrair o nosso empresariado para conhecer o que seria o projeto do 2º Distrito Industrial de Santo Antônio de Jesus, o Distrito Fênix. Então, nessa linha, a gente procurou focar o esforço conversando com os empresários, mostrando que a crise estava passando, mas que a necessidade, as oportunidades de investimento, de novos negócios também chegava para aqueles que visualizavam um futuro com trabalho, com investimento, com planejamento e principalmente criando uma oportunidade para a nossa cidade. Então a linha foi essa aí, Léo. A gente não procurou esmurecer. Hoje eu vejo no perfil do gerente Fernando também essa preocupação em planejar, em ver a bússola, em ter um horizonte. A questão dos empreendimentos que estão querendo ir para o distrito, tanto tem de Santo Antônio como tem também de outras regiões. O pessoal vê a gente na questão de secretário, tem ligado muito. Eu digo, olha, procura o gerente Fernando, passa o contato dele. E hoje a própria SUDIC, ela está disponibilizando no site o checklist dos documentos para elaborar os processos. Então isso tem facilitado muito. Mas é uma área do desenvolvimento econômico que também está na nossa pasta hoje, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município, a questão industrial, mas não podemos deixar de lado, Léo, a questão também do comércio, a questão da parte de serviços e a parte também de qualificação de mão de obras. O comércio precisa de mão de obras qualificada, a indústria, a parte de serviços. Então a gente tem que preparar pessoas para esse mercado de trabalho. Tem algum projeto do município nesse sentido, né? Que sempre foi... tem aí claro, né, depois do Senac, né, que completou aí, acho que 2 anos já aqui em Santo Antônio de Jesus, mas sempre foi cobrado, questionado algum programa, né, nesse sentido, partindo do próprio município, tentar uma parceria com a associação comercial, já que a gente sempre anuncia algumas vagas, as vagas disponíveis no SAC, né, Sim. no Cine Bahia, e o pessoal sempre se queixa de que aparece currículo, mas não necessariamente aquela mão de obra qualificada para aquela vaga. Léo, veja só, não pode se pensar em desenvolvimento econômico sem você pensar em mão de obra qualificada. E isso nós batemos muito, esse questionamento nos debates políticos, a necessidade da gente ter mercado de trabalho. Para você ter mercado de trabalho, você tem que ter investimento, a parte econômica e a parte de recursos humanos, que é mão de obra qualificada. Hoje a gente tem uma conversa muito avançada com o SEBRAE, a atenção. Os projetos são bastante discutidos com o nosso querido gerente Carlos Henrique, também com o Senai, inclusive a gente está retomando algumas conversas do Senai para Santo Antônio de Jesus, os amigos do Distrito Industrial do Barro Vermelho, por exemplo, eu acho que o Fernando já é conhecedor disso também, tem mandado, Léo Valente, pessoas para passar por treinamento no Senai de Feira de Santana, então isso fica muito mais caro, e quando não se faz isso, Reginaldo, traz profissionais já qualificados de outras cidades para aqui. Você vai para um distrito industrial do Barro Vermelho, por exemplo, você tem uma diversidade na área industrial incrível. Você tem desde estofados até metalurgia, até a indústria plástica. Então você tem que trazer condições de qualificar mão de obras aqui em Santo Antônio de Jesus. Ontem, por exemplo, a convite, e a prefeitura também é participante desse projeto, nós iniciamos uma atividade com os profissionais e empresários do setor de panificação. Para você ter ideia, Léo, quando um padeiro ou um ajudante não vai trabalhar, às vezes o pequeno empresário que vai para o forno que muitas vezes perde produto, vai gerando prejuízos por conta de falta de mão de obra.
Então, você tem que casar hoje a necessidade de mão de obra com qualificação. Né? Se a gente tiver condição de reduzir, por exemplo, importar profissionais de fora e qualificar os nossos, isso significa avanço. Nós tínhamos uma expectativa muito grande de investimento, que era o canteiro do São Roque do Paraguaçu, e tanta gente apostou as fichas em investimentos focados nesse empreendimento que não foi avante. Então aí você tem uma cadeia de prejuízo de investimentos que não teve. Trouxe um baque muito grande. Exatamente. Não os só aluguéis, não só para Santo no comércio, Antônio de Jesus, a região como para os serviços também, né? Não só para Santo Antônio, mas para a região como todo. Então a gente tem que estar sempre inspirado em analisar causas e efeitos, possibilidades, desafios. E é essa linha que estamos indo. Nesses quase 90 dias à frente da Secretaria, as dificuldades, as limitações, quer seja que você não pode contratar, não pode comprar, porque aí você tem uma lei de licitações que limita a vontade do gestor. Aí vem aquela situação que ainda não podemos dar resposta, mas acredito muito na parceria do trabalho, a nossa secretaria especificamente com os entes ligados ao desenvolvimento econômico, é exemplo do espaço empresarial, é exemplo aqui do nosso gerente Fernando, que tem sempre sido muito solícito em uma grande parceria. Assim também será a questão do próprio meio ambiente, porque a cidade, Léo, está passando por um processo de degradação ambiente muito acelerado e nós precisamos pensar e agir, né? Alguns empreendimentos imobiliários, por exemplo, estão cometendo aí verdadeiros absurdos. Nossa legislação, às vezes, ela não é atualizada ou não é clara e a gente precisa adequar e atualizar essa legislação municipal para que possamos ter condição de agir mais e agir preferencialmente seguindo uma verticalização que diz a lei federal e até a própria lei do governo do estado sobre essa questão de abusos e crimes ambientais. Reginaldo Silva também trazendo a sua participação, Reginaldo, no oferecimento da Delquímica, há 30 anos, a marca da limpeza agradece a todos que elegeram o melhor do ano, segundo pesquisa da Associação Comercial, ali no Trevo de Amargosa. Sabão líquido, amaciante, lava-louças, produtos para piscina e muito mais para você, Delquímica. Posto de Molas Bahia, antigo posto de molas carreteiro, oferecendo serviço de molas em geral para caminhões, serviços de qualidade, excelente atendimento. 3631-7788. E a Facemp tem Engenharia da Produção, mais novo curso aprovado pelo MEC. 3631-3180. Facemp entende de educação, curso de pedagogia, obteve nota máxima de avaliação do MEC. Facemp, você encontra o curso de diversas áreas. 3631-3180. Reginaldo. Muito bem, bom dia, secretário Hélio, bom dia, superintendente, o gerente Fernando aqui presente também. O meu questionamento é assim, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, e aí a gente tem aqui a secretaria e a SUDIC que estão, né, responsáveis por essa questão aqui em Santo Antônio de Jesus também, é claro que a gente tem que falar da responsabilidade ambiental. A secretaria é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Meu questionamento é como é que se dá, secretário, como é que tem se dado essa relação, ou pensada essa relação do desenvolvimento com a preservação ambiental? E vai a pergunta também ao gerente Fernando aqui, porque novas empresas chegarão para o distrito, né? E como é que está sendo pensada também essa relação da responsabilidade dessas indústrias que serão implementadas no distrito industrial com a responsabilidade ambiental? Sim, Pois não. Bom, na verdade é o seguinte, há uma preocupação grande nesse sentido, porque nós podemos efetivamente, logicamente, nessa parceria com a prefeitura, com o Hélio, com o prefeito Rogério Andrade, realizar uma gestão diferenciada, eu digo assim, mais de vanguarda, que vai nessa direção da preservação ambiental. Nós sabemos que o polo industrial está se iniciando, nós temos tudo para poder acertar. Eu creio que há uma mentalidade, não só apenas do cidadão comum, mas do empresariado como um todo, dos colaboradores, que sabem efetivamente que essa questão ambiental é extremamente importante para a vida de cada um de nós, em todos os níveis sociais, dos colaboradores, dos empresários, da vizinhança do entorno, enfim, de todos. Então, a nossa vontade é exatamente buscar realizar uma gestão coparticipativa, onde se crie, da mesma forma que foi feito no Distrito 1 também, uma associação dos empresários, onde tem uma participação efetiva dos colaboradores, inclusive também dos moradores do entorno, para que a gente preserve o que existe de manancial, né, naquela região, tanto de mata como de nascentes, e da mesma forma também buscar até mesmo fazer um florestamento, um reflorestamento, para que a gente possa ter um polo
politicamente correto do ponto de vista ambiental. Não apenas do ponto de vista dessa questão do plantio e replantio de árvores, de preservação do existente, mas também de uma consciência coletiva de todos aqueles atores envolvidos nesse processo. Importante até o senhor falar isso. Eu conversava essa semana com o gerente operacional da Embasa, né, o Jerônimo Conceição, e ele dizia exatamente dessa necessidade de se preservar, por exemplo, as nascentes que nós temos inúmeras aqui na nossa região e que infelizmente são prejudicadas pelo desmatamento, né, pela falta de cuidado. E aí ele dizia inclusive de que hoje nós temos a nossa barragem com 96% de autonomia. Mas ele dizia, olha, não é porque a gente tem 96% de autonomia que vamos descuidar disso, porque em dado momento, daqui a 10, 20 anos, a gente pode ter aí um colapso se não tiver esse cuidado. Pois não, Hélio? É muito interessante sua pergunta, Reginaldo, porque hoje você não pode pensar em desenvolvimento econômico sem, em paralelo, ter aí a questão do desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental, né? Santo Antônio de Jesus hoje, Léo, vive uma crise hídrica muito grande, né? O pessoal tem desmatado muito. Alguns dos nossos fazendeiros desmatado região de mata ciliar, que seria a área de preservação permanente. A questão do própria barragem do Rio da Dona, eu diria que é um problema, Regi, que você tem que cuidar desde a nascente do Rio da Dona, que é lá em Castro Alves, até o município vizinho de Jaguaripe, onde ele encontra o oceano. E tem que se passar por uma política permanente. Então já está no nosso plano de trabalho também uma conversa com o governo do estado para que seja analisada em caráter de urgência a questão de implantar a microbacia do Rio da Dona, onde você envolva esses municípios. O sistema de abastecimento de água, a barragem propriamente dito, hoje não atende só Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio, Dom Macedo e Vazedo. E também algumas comunidades rurais de Conceição do Almeida já está para chegar, e também parte do município, zona rural de Laje. Então, ou você integra esses municípios com uma ação do Estado em parceria com os municípios, ou em breve poderemos ter problemas como está enfrentando Itabuna, né? Onde desmatou muito, acabou com a cobertura natural da plantação de cacau. Isso aí você teve o assoreamento, a perda hídrica, e chegou um momento, Léo, que a maré adentrou no leito do rio e foi cair no sistema de abastecimento de água, porque o rio está sem força, sem capacidade de abastecimento, uma vez que boa parte é retirada para tratamento e tornar água potável para o consumo doméstico. A gente tem a força da necessidade da educação ambiental, a força de vigiar e punir, tem o poder de polícia. Então são situações que você precisa montar uma estrutura de trabalho que isso possa responder. Agora, recentemente, a gente está trabalhando a questão do programa SAGE Legal, que é uma ação do Ministério Público, que a gente implementou outras ações necessárias da gestão pública municipal, e a SEDEMA vai atuar muito a questão da poluição sonora e a questão também de lava-jatos, porque o pessoal está achando que qualquer local bota lava-jato, arrebenta com pavimento, polui a rede de drenagem, polui lençol freático, e a gente tem que ter essa preocupação. E assim, o pessoal de lava-jato, a gente sabe que infelizmente o pessoal não tem pena de água acender. Tem aquela cultura de que às vezes é coisa muito nossa também, é geral, de que acho que não vai acabar nunca. Né? Aquela maneira de lavar o carro realmente não é da melhor. Equivocada de que a água é um bem infinito. Eu conversava, nessa conversa que eu tive com o gerente Jerônimo Conceição, que é o gerente operacional da Embasa, ele dizia que grande parte dos lava-jatos de Santo Antônio de Jesus utilizam de poços artesianos, ou seja, não utilizam da água que é distribuída pela Embasa. Mas ainda assim ele dizia, ora, é de poço artesiano, mas é água. Seja a água que está na superfície, seja a água que está no subsolo. O pessoal tem essa ideia de que isso aqui não vai acabar, não é bem por aí. É meu. E o problema é que às vezes alguns lava-jatos fazem a parte também de troca de óleo e engraxamento de determinados componentes dos veículos. E isso é lavado, é descartado no meio ambiente de qualquer jeito. Isso pode criar a poluição ambiental nos seus muitos aspectos pela corrente hídrica. Isso pode criar também a questão de poluição do solo. E hoje a gente vê sinais claros de que a responsabilidade ambiental cada dia precisa ser encarada com muito mais seriedade, porque o passivo está grande e a própria sustentabilidade no meio de vida da gente está sendo comprometido. Agora, para a gente fechar aqui, que vocês possam falar aí sobre, né, qual o atrativo quando se trata de impostos, né, também. Quando se trata de estrutura, a gente já está vendo ali, né? De alguma forma vocês já têm essa. Mas como é
para quem está interessado, quem quer ampliar, quem quer quem quer migrar para aquela área, para quem quer investir? O que é que tem de vantagem para ele? Bom, eu digo o seguinte, que o maior atrativo é Santo Antônio de Jesus, não é? A cidade com a força do comércio, com a força dos grandes empreendimentos, a boa localização, empresarial, né? A questão da localização a nível de Bahia, a nível de Brasil. Mas, falando de um pouco técnico, você tem também a questão de um distrito industrial pronto, a preço simbólico, e também alguma coisa com referência a outros incentivos do Estado. Eu diria, Léo, que quem vem se implantar no Distrito Industrial de Santo Antônio de Jesus poderia ir para outros distritos, mas prefere Santo Antônio de Jesus, porque existe sim uma questão estratégica e os homens de negócios sabem fazer isso muito bem, que é um conjunto de fatores que leva a nossa cidade a ser atraente, a receber cada vez mais grandes empreendimentos como a Ramari, como o nosso primeiro distrito industrial que está totalmente ocupado, como o segundo distrito industrial que tem a quantidade grande de empresários interessados. E Fernando sabe agora que o distrito está naquela fase de inauguração da pavimentação e drenagem. Outros estão tendo interesses, estão ligando para a gente, vão procurar Fernando. Enfim, é uma dinâmica, né? Fernando, então, reforçando aí, complementando, né, o que é que tem de atrativo e também quem tem interesse, o que deve fazer. Eu diria, corroborando com o secretário Hélio, dizer o seguinte, que na verdade o que mais interessante é a localização, obviamente, a infraestrutura, né, do polo é extremamente boa, é excelente. Nós teremos também abastecimento de água que é viável, como foi colocado pela Embasa, né, dessa possibilidade real, que é muito importante essa questão, falávamos há pouco, a questão da água, né? Isso não irá prejudicar de forma nenhuma, pelo contrário, e também da possibilidade da viabilidade técnica de se colocar também esgotamento sanitário. Mas, independentemente disso, uma das atrações maiores, logicamente, para o empresariado, eu acho que são duas coisas. Uma delas é exatamente o metro quadrado, né, do terreno. Ou seja, ele vai adquirir o terreno a um preço muito baixo, né, distante do mercado, ele vai poder adquirir este terreno lá no polo industrial. E da mesma forma também o governo também, através dos seus bancos de fomento, também está oferecendo linhas de financiamento que são factíveis e facilitadoras para que esses que pleiteiam e que desejam e que solicitam essas áreas possam efetivamente viabilizar os seus negócios. O que é mais interessante nisso, quando eu estava perguntando e a gente está aqui anunciando para as pessoas, para aqueles interessados, é que já há um grande número de empresas que solicitaram e que com processos, inclusive, já em tramitação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também na SUDIC. Então, nesse aspecto, nós estamos caminhando muito bem. Já é possível dizer, Fernando, de quais áreas principalmente essas empresas, em quais áreas elas atuam principalmente? São diversas áreas. Na verdade, nós sabemos que o conceito de polo industrial se ampliou bastante. Sim. Né? Nós temos um pensamento que seria de transformação, mas na verdade hoje tem CDs, né? Sem distribuição, tem linha de montagem, enfim. Então tem várias áreas, nós sabemos aqui que tem várias vocações da cidade que estão incluídas nesse processo também. Muito bem, gente, eu quero aqui... Fique à vontade. Eu diria o seguinte, que hoje nós estamos, na verdade, de parabéns. Eu creio que a cidade, a população de Santo Antônio de Jesus está de parabéns, porque nós estamos recebendo, no momento de crise, a visita do governador Rui Costa, onde vai chegar aqui para entregar um polo industrial, aonde efetivamente existe, inclusive, até uma movimentação nesse sentido daqueles que já deram entrada nos seus processos, né? Lá no SUDIC, para que efetivamente tenham a resposta de saberem efetivamente se foram deferidos, de que forma está e qual o andamento que foi dado a esses processos. Então já há uma demanda nessa direção. Por outro lado, o governador Rui Costa vai estar aqui também, imagine, no momento de crise, inaugurando, dando a ordem de serviço para a Policlínica Regional, não é? Irá também aqui, às 9 horas agora, eu me permito aqui, pedir autorização também aqui de Hélio e do prefeito Rogério Andrade, de convidar todos, que o governador Rui Costa vai estar aqui em Santo Antônio de Jesus às 9 horas, há pouco, no batalhão da Polícia Militar, onde será inaugurado o SICOM, não é? Há também outras avenidas que foram feitas, a gente sabe que teve também aí, onde o governador teve uma participação com a emenda de alguns deputados, isso tudo também devido à força, que é muito importante para uma cidade, ter um prefeito que nem Rogério Andrade, que foi deputado estadual atuante e com as suas emendas, com a sua força junto ao governo do estado, tem trazido, independentemente, inclusive, até se resguardando
e otimizando os recursos da prefeitura, trazendo essas emendas para fazer obras importantes aqui, como é o caso também, né, do asfalto da Viriato Lobo, que vai dar no IFE Bahia também, que está inaugurando, né? Enfim, então o governador vai estar aqui. Hoje é um dia, eu diria assim, né, bacana para a cidade de Santo Antônio de Jesus. Todos estão de parabéns, o prefeito Rogério Andrade também está de parabéns, e nós estamos aqui à disposição. Eu estou na gerência da SUDIC, na Galeria Moura, né? O meu telefone está à disposição de todos também, é 992441210, é 71, ok? E quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui também no programa Levante a Voz. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Hélio. Eu agradecer a você a oportunidade, mandar um abraço para o professor Will, secretário lá da prefeitura, da prefeitura de Cruz das Almas, um grande amigo que está ouvindo a gente. Dizer, Léo, o seguinte, que receber o governador Rui Costa é motivo de alegria, é a força do trabalho do prefeito Rogério, a união da equipe, os investimentos estão chegando, né? Tem investimento hoje na segurança pública, na questão da saúde, na questão da infraestrutura urbana e também na questão do desenvolvimento econômico do nosso município. Então, às 9 horas vamos recepcionar o governador e, naturalmente, quando o governador chega, ele traz benefício, mas vai levar, evidentemente, também as reivindicações do nosso povo. Para você, quero te agradecer muito pela oportunidade. Um abraço para os ouvintes, para os amigos da técnica e até uma outra oportunidade. Ok, gente. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, Fernando.